Mãe Caramelo, desesperada, levou seu filhote para a cabana do velho. Então um milagre aconteceu. No alto de uma serra esquecida pelo tempo, uma figura surge em meio à neblina da manhã. Uma cachorra Caramelo, exausta, com o corpo coberto de poeira da estrada e o olhar aflito. Em sua boca, ela carrega com delicadeza seu filhote debilitado. Ninguém sabe de onde ela veio, mas todos na vila logo ouviriam falar do que aconteceu naquela cabana isolada, onde um velho solitário vivia trancado há décadas, afastado de tudo e de todos. Dizem que foi ali, naquele encontro improvável entre uma mãe desesperada e um homem que havia desistido da vida, que algo impossível aconteceu. Um gesto silencioso que daria início a uma transformação que mudaria não só o destino daquele filhote, mas o de toda uma comunidade. Antes de continuar, curta este vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa história emocionante. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. Porque o que você vai ver agora não é apenas uma história sobre um cachorro. É sobre esperança, recomeços e o poder de uma conexão verdadeira. O sol ainda não havia subido completamente quando a poeira do chão começou a se levantar aos poucos, levada por pequenas patinhas aflitas. A trilha estreita que cortava o sertão mineiro, escondida entre arbustos e galhos retorcidos, recebia agora o passo firme e urgente de uma figura que parecia saída de um daqueles causos contados à beira do fogão a lenha. Uma cachorra Caramelo, magra, suja de barro e arranhada por espinhos, carregava entre os dentes seu filhote encolhido, quase sem forças. Os olhos da mãe brilhavam de angústia, mas também de uma determinação que nem o mato fechado, nem a sede, nem os quilômetros de chão duro haviam sido capazes de apagar. Ninguém sabia ao certo de onde ela vinha. Alguns moradores diriam depois que ela apareceu do nada, como um sinal. Mas a verdade era mais simples e mais poderosa. Aquela mãe caminhava havia 3 dias. Atravessara córregos, evitara carros na estrada, enfrentará a chuva de verão que transformava o barro em lama escorregadia. Seu único guia era um instinto que a levava em direção à serra, para um lugar que ela nunca tinha visto, mas que parecia chamá-la com uma urgência silenciosa. A cabana do velho. Lá no alto, encravada entre pedras e cercada por mato alto, aquela casa de madeira escurecida pelo tempo parecia mais um pedaço esquecido do passado do que um lar. O velho que ali morava não recebia visitas. Não falava com ninguém. Alguns diziam que ele era bruxo. Outros, que tinha sido médico, parteiro, ou mesmo um curandeiro dos bons tempos. A verdade, ninguém sabia. Desde que se isolara ali, muitos anos atrás, preferia viver entre livros velhos, ervas secas penduradas no teto e um silêncio que só era quebrado pelo vento cortante da serra. Naquela manhã abafada, o velho estava sentado em sua cadeira de madeira, de frente para o fogão de lenha, mexendo um chá de raiz amarga. Seus dedos estavam manchados do tempo e da terra. O cheiro do chá enchia o ar, forte como o fumo do cigarro de palha que repousava esquecido na beirada da mesa. De repente, ele ouviu um som que não ouvia havia anos. Uma batida suave. Como se alguém estivesse pedindo permissão. Levantou-se devagar. Abriu a porta. E ali estava ela. A cachorra Caramelo parou diante do velho. Seus olhos se fixaram nos dele por alguns segundos que pareceram longos demais para o velho coração. Ela deitou o filhote bem aos pés da porta, recuou alguns passos e ficou sentada, arfando, com o peito acelerado. O filhote, um pequeno amontoado de ossinhos e pelo encolhido, tremia e gemia baixo. Seus olhos mal se abriam. Ele mal respirava. O velho franziu a testa. Soltou um suspiro que pareceu vir das profundezas de seu silêncio. Olhou para o filhote, depois para a mãe. Quis fechar a porta. Pensou em dizer que não podia ajudar, que não sabia cuidar de bicho. Mas alguma coisa dentro dele, um reflexo antigo, uma memória esquecida do tempo em que ele não se escondia do mundo, o fez hesitar. Baixou-se com cuidado, pegou o filhote com as 2 mãos e levou-o para dentro. A mãe não entrou. Apenas deitou-se ali, à beira da porta, com a cabeça entre as patas, esperando. O interior da cabana era simples, quase rústico. Ervas secas penduradas no teto, livros empoeirados empilhados em prateleiras tortas, potes de barro com raízes, folhas, sementes, receitas escritas à mão em pedaços de papel envelhecido. O velho depositou o filhote em uma caixa forrada com um pano grosso, pegou uma caneca de barro e começou a preparar uma infusão com mel de abelha jataí, folha de guaco e um restinho de seiva de jatobá. Mediu a temperatura, testou o aroma.
Um cheiro doce e forte invadiu a sala. Com uma colher pequena, pingou gotas do chá na boca do filhote, que mal reagia. Lá fora, a mãe Caramelo ouvia tudo em silêncio. Vez ou outra erguia a cabeça, tentando captar algum som que indicasse melhora. Quando o velho apareceu novamente, horas depois, com a mão manchada de ervas, ela se ergueu, esperançosa. Ele a encarou por longos segundos e então, como se aceitasse aquele pacto silencioso, colocou uma vasilha de barro com água fresca e um pedaço de carne cozida ao lado da porta. Ela aceitou a comida com delicadeza. Não tinha força para se levantar, mas seus olhos estavam fixos na porta entreaberta. Ficaria ali o tempo que fosse preciso. Naquela noite, a serra foi coberta por uma névoa densa. A lua mal aparecia entre as nuvens. Na cabana, o velho permaneceu acordado, cuidando do filhote. O fogo do fogão mantinha o lugar aquecido. A cada 2 horas, ele pingava gotas do chá. O filhote gemia, mas não mais de dor. Era como se sua respiração começasse, pouco a pouco, a se estabilizar. O velho não entendia por que tinha aceitado aquele fardo. Não cuidava nem de si mesmo há muito tempo. Mas algo naquela Caramelo, algo naquele olhar, o fazia lembrar de outra época. De outra vida. De uma cachorra parecida, que ele tivera quando ainda era parte da vila. Quando ainda acreditava que podia ajudar alguém. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol atravessaram a fresta da janela e iluminaram o filhote, que agora respirava com mais regularidade. Ainda fraco, ainda frágil, mas vivo. O velho sorriu com o canto da boca. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu o calor da esperança atravessar seu peito cansado. Saiu até a porta e encontrou a mãe Caramelo ali, do mesmo jeito. Ela levantou a cabeça, esperançosa. O velho se ajoelhou e murmurou, como se ela pudesse entender: ele vai ficar. Ela fechou os olhos por um instante, como se agradecesse em silêncio. Não latiu. Não se aproximou. Apenas permaneceu ali, firme, como se soubesse que a batalha estava longe de acabar. Mas que agora, ao menos, ela não estava mais sozinha. E naquela manhã comum, em uma cabana esquecida, no meio da Serra Mineira, começava uma história que ninguém na vila esqueceria. Não por causa de milagres mágicos, mas por conta daquilo que as pessoas teimam em esquecer: a força da esperança, a teimosia do amor e a fé que só uma mãe pode carregar. O segundo dia começou com um silêncio diferente na cabana. Não era o mesmo silêncio habitual da solidão. Era um silêncio preenchido. Como se o ar, acostumado à ausência, agora precisasse abrir espaço para presenças que não sabiam falar, mas sabiam estar. O velho acordou antes do sol, coisa que não fazia há meses. Costumava dormir sem horário, sem vontade, às vezes na cadeira de balanço, outras vezes nem mesmo dormia. Mas naquela manhã, abriu os olhos com o pensamento fixo naquele pequeno ser que lutava pela vida em sua caixa de pano grosso. Fez o chá com mais atenção. Separou as folhas como quem escolhe especiarias raras. Triturou raízes com mãos cuidadosas, ainda que trêmulas. As gotas de mel caíam lentas, quase cerimoniais, dentro da caneca de barro. Ele não sabia por que estava se importando tanto. Não era a primeira vez que via um animal debilitado. Já cuidara de muitos, no passado. Mas havia algo naquele filhote, naquele jeito quieto de pedir ajuda, que o atravessava de um jeito doloroso. Quando foi até a caixa, o filhote ainda dormia. Mas respirava com mais firmeza. Seu peito subia e descia com o ritmo da esperança. O velho se ajoelhou ao lado, murmurou algumas palavras que não tinham sentido prático, mas carregavam sentimento. Colocou algumas gotas do chá na boca do filhote e viu, com espanto calmo, os olhos se abrirem por um instante. 2 pequenas pupilas escuras o encararam, e então se fecharam de novo, como quem diz: estou tentando. Ao abrir a porta, encontrou a mãe Caramelo ainda ali, deitada na sombra do alpendre. Ela olhou de forma direta, sem pressa, sem desconfiança. Aquele olhar era como uma conversa. Ele assentiu com a cabeça, um gesto contido, e voltou para dentro. Colocou mais água limpa numa vasilha. Pegou um pedaço de carne cozida com abóbora e deixou ali, ao lado da porta. Ela comeu em silêncio, como sempre, mas com menos pressa. Parecia confiar um pouco mais. Com o passar das horas, o velho passou a notar pequenas coisas. A forma como a Caramelo posicionava o corpo para ficar de frente à porta. O jeito como ela observava tudo, mesmo quieta.
A posição protetora, os ouvidos atentos, os olhos que não se distraíam com o vento, os insetos ou os pássaros. Ela estava inteira ali. Não havia outra prioridade no mundo, a não ser o filhote que dormia dentro daquela caixa. A cada 2 horas, ele voltava a aplicar o chá. E em cada aplicação, o filhote demonstrava pequenas melhoras. Um gemido a mais. Um tremor leve nas patas. Até mesmo um latido fraco que mais parecia um soluço. O velho, que há anos não cuidava de outro ser vivo, agora reaprendia os detalhes do cuidado. Reaprendia o valor do tempo. No meio da tarde, a neblina desceu mais cedo que o comum. A serra cobriu-se de branco, e o frio chegou com força. O velho pegou um cobertor velho que usava apenas nas noites mais geladas, dobrou e colocou ao redor da caixa do filhote. A mãe Caramelo se aproximou lentamente da porta, deitou-se bem encostada à entrada, como quem guarda e aquece ao mesmo tempo. O velho a observava pela fresta. Havia algo nela que ele não sabia explicar. Talvez fosse a firmeza silenciosa, a fé que parecia carregar nos olhos. Talvez fosse o fato de que, mesmo sendo bicho, entendia melhor que muita gente o que era amor. No terceiro dia, quando o velho se preparava para mais uma aplicação do chá, encontrou o filhote sentado. Fraco ainda, trêmulo, mas sentado. E o que viu em seguida o fez parar por um instante. O pequeno cãozinho, sem forças nos dias anteriores, arrastou-se até a beirada da caixa, esticou as patas dianteiras e, com grande esforço, soltou um latido. Pequeno, rouco, mas inteiro. A mãe Caramelo ouviu e se levantou de súbito. Correu até a porta, enfiou o focinho pela fresta e gemeu. O velho abriu a porta devagar, sem dizer nada. Ela entrou pela primeira vez. Cautelosa, mas decidida. Foi direto até o filhote. Lambeu-lhe a cabeça, cheirou cada centímetro de seu corpinho ainda debilitado. Depois deitou-se ao lado da caixa e ficou ali, imóvel, com a respiração alinhada do filho. O velho não se aproximou. Apenas ficou parado, com a caneca do chá na mão, observando aquela cena que parecia um quadro. Sentiu algo apertar o peito. Uma memória antiga, de uma tarde distante. Uma mulher de cabelos pretos segurando um cãozinho doente. Um menino ao lado, perguntando se ele ia melhorar. A imagem desapareceu tão rápido quanto veio. O velho respirou fundo e voltou à rotina. Naquele mesmo dia, pela primeira vez em anos, o velho caminhou até a parte de trás da cabana. Ali havia um pequeno canteiro abandonado, onde antes cultivava suas ervas mais delicadas. Pegou um enxadão, limpou a terra com esforço, agachou-se, e plantou novas sementes de guaco, hortelã e manjericão. Lavou o rosto na bica d'água, olhou para o céu encoberto e voltou para dentro. Ao final da tarde, uma voz chamou do portão da trilha. Era uma menina da vila, de tranças compridas e olhos curiosos. Trazia nas mãos uma marmita de barro coberta por um pano florido. O velho a observou com desconfiança. Ela não falou nada. Apenas depositou a marmita no chão e acenou antes de desaparecer pela trilha. Ao abrir o embrulho, o velho encontrou arroz com leite e pedaços de canela. Ainda estava quente. Naquela noite, o velho dividiu a sobremesa com a mãe Caramelo, que agora dormia dentro da cabana, bem ao lado do filhote. O fogo do fogão crepitava. Lá fora, o vento assobiava entre as árvores. E pela primeira vez em muito tempo, o velho sentiu o peso do silêncio ser substituído por algo mais leve. Não sabia se era alegria. Talvez fosse apenas gratidão. No quarto dia, o filhote tentou dar seus primeiros passos. Cambaleou, caiu, levantou, caiu de novo. A mãe o encorajava com olhares e toques leves. O velho acompanhava tudo, sem interferir, como se testemunhasse um renascimento. A cada queda, o filhote olhava para ele. E a cada vez que se levantava, o velho sentia um nó na garganta. Na vila, começaram a circular boatos. Diziam que o velho da cabana estava com um cachorro misterioso. Outros afirmavam que era um sinal, um presságio. Alguns diziam que era a volta do velho curandeiro. A parteira da vila comentou no armazém que o velho havia recebido uma visita. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Mas a notícia de que a cabana do alto da serra não estava mais tão silenciosa despertou curiosidade. O velho, no entanto, não se importava com os comentários. Pela primeira vez em anos, tinha algo a fazer que fazia sentido. Um ser vivo precisava dele. E ele,
Ainda que velho e cansado, sentia-se útil. Naquela noite, ao apagar o fogo do fogão, o velho sentou-se na cadeira de balanço e observou a mãe Caramelo e o filhote dormindo lado a lado. Sentiu o coração bater mais forte. Não era medo. Era algo que ele não sentia há muito tempo. Um tipo de paz inquieta. A certeza de que aquela história ainda tinha muito a acontecer. Na manhã do quinto dia, a vila acordou com o cheiro de chuva no ar. As folhas das árvores sussurravam com o vento fresco que descia da serra, e as galinhas da pequena praça cacarejavam agitadas. Era um dia de céu fechado, daqueles em que as nuvens tocam os telhados e a neblina dança entre as casas, trazendo lembranças e conversas baixas. No armazém da Dona Zefa, um pequeno grupo de moradores comentava, com café preto na mão, o estranho movimento que parecia acontecer lá no alto da serra. Um menino afirmava ter visto uma cachorra caramelo subindo com um filhotinho na boca. Um homem mais velho disse que ouvirá barulhos vindos da cabana na noite anterior. A parteira, sentada no canto com seu chale florido, apenas observava em silêncio, mexendo o açúcar no café com movimentos lentos. Quando perguntaram sua opinião, ela respondeu com poucas palavras. Onde há bicho pedindo ajuda, tem coisa boa nascendo. E quem conhece a serra sabe que ela só chama quem precisa ser curado. Enquanto isso, na cabana, o velho terminava de pendurar ervas novas que colhera no dia anterior. Com o filhote já caminhando, ainda que com dificuldade, e a mãe Caramelo mais tranquila, ele retomava aos poucos velhos hábitos que havia deixado para trás. Organizou os potes por ordem de uso. Separou sementes para plantar no canteiro de trás. Pegou um caderno antigo e começou a rabiscar anotações sobre as combinações de ervas que estavam ajudando na recuperação do filhote. Não fazia isso há anos. E percebeu que sentia falta. O filhote acordava cedo e logo tentava andar. A mãe o incentivava com toques suaves, lambidas curtas e pequenos empurrões com o focinho. O velho observava tudo, às vezes do batente da porta, às vezes da cadeira de balanço. Não interferia. Sabia que havia coisas que nem o melhor remédio do mundo podia fazer. E caminhar com as próprias patas era uma delas. No final da tarde, a menina das tranças apareceu outra vez. Não falou nada. Apenas deixou outro embrulho de barro, desta vez com um bolo de fubá, e uma cartinha escrita em letra torta. Nela, dizia que sabia que o velho estava ajudando o cachorrinho e que queria conhecê-lo quando ele melhorasse. O velho leu a carta 2 vezes e depois a guardou numa gaveta junto com outras anotações. A presença da menina o deixava desconfortável, mas não de forma negativa. Era como se uma parte dele, há muito tempo esquecida, começasse a despertar. Na manhã do 6º dia, o velho decidiu algo impensável. Abriu o portão de madeira que ligava a trilha principal ao pequeno descampado ao redor da cabana. Era um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que tinha um peso simbólico. Durante anos aquele portão ficará trancado, como uma proteção contra o mundo. Agora, aberto, deixava o vento passar livremente e os olhos curiosos da vila, talvez, chegarem mais perto. A mãe Caramelo olhou para o portão aberto com atenção. Não avançou. Não fugiu. Apenas entendeu que algo estava mudando. O filhote, por sua vez, caminhava com mais firmeza. Já conseguia dar pequenos saltos desajeitados e latia baixinho ao ouvir o velho assoviar. Começava a demonstrar traços da personalidade que logo ganharia destaque, curioso, brincalhão e destemido. Foi nesse clima de transformação que, no 7º dia, a parteira subiu até a cabana. Não levou comida, nem remédio. Apenas subiu, sozinha, com um chale cobrindo os ombros e uma cesta com folhas verdes. Quando chegou, encontrou o velho sentado no batente da porta, com o filhote no colo e a mãe Caramelo deitada ao lado. Ela não disse bom dia. Ele não perguntou o que ela queria. Apenas se olharam por longos segundos, como 2 velhos conhecidos que não se falam há muito tempo, mas carregam histórias em comum. A parteira se abaixou, tirou da cesta algumas folhas de boldo e arruda e estendeu ao velho. Ele aceitou em silêncio. Depois ela se aproximou do filhote, passou a mão devagar sobre sua cabeça e sorriu. Disseram que você voltou a ser quem era, ela murmurou. E o velho respondeu, sem olhar, acho que nunca deixei de ser. Só tinha esquecido. A parteira ficou por ali um tempo. Tomou um chá que ele preparou. Falou pouco. Mas antes de ir embora, deixou algo sobre a mesa da cabana. Um pequeno amuleto feito com palha trançada, em forma de cachorro.
Disse que era um sinal de proteção. O velho não disse nada, mas guardou o amuleto na prateleira mais alta da sala, onde ficavam as coisas importantes. Nos dias seguintes, a presença do filhote começou a alterar a rotina do velho. Pela manhã, ele acordava ao som das patas correndo pela sala. À tarde, separava tempo para brincar com o filhote no quintal. À noite, contava para si mesmo histórias antigas que lembrava enquanto observava a mãe Caramelo dormir encostada à lareira. Era como se a cabana, antes abafada pelo tempo, respirasse de novo. A vila, cada vez mais curiosa, começou a enviar pequenos presentes. Um pote de doce de leite, um punhado de sementes, um bilhete amarrado em uma linha de crochê. O velho aceitava tudo sem abrir o portão completamente. Mas dentro da cabana, cada item era tratado com cuidado. Tudo era guardado, anotado, respeitado. Foi no 10º dia que aconteceu algo inesperado. Um grupo de crianças da vila subiu até metade da trilha e soltou um pequeno papagaio colorido, amarrado em um cordão longo. A brisa da serra levou o brinquedo até o céu limpo, e o filhote, ao ver o movimento, disparou do quintal e tentou correr atrás, pulando, latindo, tropeçando nas próprias patas. O velho riu alto, um som rouco e raro, que assustou até a Caramelo. Ela olhou para ele com surpresa. E naquele momento, o velho percebeu o quanto havia mudado. O quanto aquele pequeno cachorro de rua, sujo, doente e abandonado, o estava fazendo voltar a viver. Naquela noite, escreveu no caderno algo que não escrevia há décadas. Hoje senti alegria. O filhote correu atrás de um papagaio. E eu ri. Não sei se é felicidade. Mas é mais do que silêncio. Na manhã seguinte, a menina das tranças apareceu de novo. Mas dessa vez não deixou comida. Sentou-se na beira da trilha e esperou. O velho a viu da porta. Pensou em não fazer nada. Mas o filhote, ao vê-la, correu na direção dela sem hesitar. Pulou em seu colo, lambeu seu rosto, deitou-se em seus pés. A menina sorriu, sem dizer nada. O velho então caminhou devagar até ela. Sentou-se na pedra ao lado. Ficaram ali por quase 1 hora, sem falar, observando a neblina se dissipar e o verde da serra ganhar vida com a luz da manhã. O velho não precisava mais de palavras. A mãe Caramelo havia trazido algo de volta que nem ele sabia que ainda existia. E o filhote, com sua força pequena, mas determinada, havia mostrado que os recomeços muitas vezes nascem de gestos silenciosos e simples. Quando a menina se despediu, o velho disse uma única frase: "Volta amanhã, ele gosta de você." A menina assentiu com a cabeça e desceu correndo, o sorriso leve como o vento da serra. Naquela noite, enquanto alimentava o filhote e observava a mãe Caramelo repousar com o corpo colado ao do filho, o velho olhou para o céu estrelado e disse algo em voz alta, como se falasse com o mundo. "Não sei se isso é milagre. Mas é mais do que eu pedi. Muito mais." O 11º dia começou com o som da chuva leve batendo nas telhas da cabana. A água descia pelas calhas enferrujadas, escorria pelos barrancos e formava pequenos riachos na trilha de terra. Lá dentro, o cheiro de lenha molhada misturava-se ao aroma do chá de camomila que o velho preparava enquanto o filhote corria pela sala, escorregando no chão de madeira com as patas ainda desajeitadas. A mãe Caramelo observava com olhos calmos, mas sempre atentos. Ela havia deixado de dormir na porta. Agora, dormia dentro da casa, ao lado do fogão, onde o calor era constante. Estava mais tranquila. Como se soubesse que, enfim, seu filho estava seguro. Naquela manhã, o velho percebeu algo novo. O filhote começava a responder a sons e expressões. Quando ele assoviava, o pequeno virava as orelhas e corria em sua direção. Quando a menina chamava, ele corria ainda mais rápido. Os olhos já não eram opacos. Brilhavam com curiosidade. E a pelagem, antes rala e opaca, começava a ganhar brilho, puxando para o mesmo tom da mãe. Um dourado queimado de sol e poeira, aquele típico tom dos cães de rua que todo mundo no Brasil chamava de caramelo. Foi enquanto observava o filhote correr atrás de uma folha carregada pelo vento que o velho falou, quase sem pensar: "Caramelo." A palavra saiu solta, como se não tivesse peso. Mas o filhote parou, virou o rosto para ele, e latiu. O velho sorriu. Repetiu mais uma vez: "Caramelo." E outra vez o filhote respondeu. A mãe levantou a cabeça, como se aprovasse. E naquele instante, o velho entendeu.
O cachorro agora tinha nome. A menina apareceu pouco tempo depois, com o cabelo molhado da garoa e um pedaço de pano florido cobrindo os ombros. Viu o filhote correndo em círculos e gritou seu nome recém-descoberto. Caramelo. E ele veio. Pulou nela, girou, latiu, lambeu sua mão. O velho, de dentro da casa, observava aquela cena com olhos baixos, mas o coração cheio. Há muito tempo não nomeava nada. Há muito tempo não se permitia chamar ninguém pelo nome. Agora, chamava um cachorro. E era como se voltasse a ser parte do mundo. Durante os dias seguintes, Caramelo se transformou. Cada dia trazia uma nova descoberta. Aprendeu a subir no banco de madeira que ficava na varanda. Descobriu que podia latir para as andorinhas que voavam baixo. Tentou morder o fogo uma vez, e se assustou com o calor. A mãe o repreendeu com um latido curto, e o velho deu uma leve bronca, com a voz rouca, mas firme. A convivência entre os três se tornava mais natural, quase familiar. O velho, antes envolto em silêncio, agora falava com o filhote enquanto cuidava das ervas, preparava chás ou limpava a varanda. Comentava o clima, o sabor da comida, o cheiro das plantas. E Caramelo, como um bom ouvinte, o seguia por toda parte, abanando o rabo e respondendo com latidos e olhares atentos. A mãe, sempre observadora, permitia esses momentos, mas não deixava de acompanhar os passos do filho. Havia proteção nos seus olhos, mas também confiança. Ela sabia que, naquela cabana, ele estava sendo bem cuidado. Na vila, a história se espalhava. O velho da serra, o que nunca falava com ninguém, agora criava um cachorro. E não era qualquer cachorro. Era um caramelo que tinha vindo do nada, trazido pela mãe desesperada. As crianças contavam e recontavam a história na escola, exagerando nos detalhes. Diziam que o cachorro tinha sido salvo por uma poção mágica, que o velho falava com ele como se fosse gente, que a mãe Caramelo entendia tudo. Os adultos não desmentiam. Afinal, parte deles também queria acreditar. E a parteira, que ia sempre até o armazém para comprar sementes ou panos de erva, dizia com firmeza que era tudo verdade. E mais, dizia que era só o começo. Foi no 14º dia que os primeiros visitantes chegaram à cabana. 2 senhoras da vila, conhecidas por fazerem doces para as festas do padroeiro, subiram com uma cesta de compotas. Chamaram no portão, timidamente. O velho demorou para aparecer. Quando fez, estava com um chapéu de palha velho na cabeça e Caramelo no colo. As mulheres sorriram. Disseram que vieram agradecer pelo que ele havia feito. Que todo mundo sabia da história. E que, se ele precisasse de algo, era só avisar. O velho não respondeu, mas abriu o portão. Um gesto simples. Um convite silencioso. Elas entraram, viram a cabana por dentro, encantaram-se com o cheiro das ervas, com a organização do lugar, com a calma que ali morava. Deram frutas para Caramelo. Falaram com a mãe Caramelo como se falassem com uma velha conhecida. E foram embora com os olhos brilhando. Depois desse dia, visitas se tornaram frequentes. Um jovem levou sementes para o canteiro. Um senhor levou ferramentas. Uma moça trouxe cobertores velhos. Todos queriam ver o cachorro. Todos queriam saber da mãe. O velho aceitava, mas nunca dizia muito. Apenas deixava que entrassem, sentissem o ambiente, e depois saíssem transformados. Caramelo passou a ser conhecido por toda a vila. Quando o velho descia com ele até o riacho, as crianças corriam para brincar. A menina das tranças, que nunca faltava um dia, passou a ajudar o velho com as ervas. Aprendia os nomes, cheirava as folhas, fazia perguntas. O velho respondia como podia, com palavras simples e gestos. Era paciente. Ela era curiosa. A troca era natural. A mãe Caramelo, por sua vez, mantinha-se sempre por perto. Nunca se afastava muito da cabana. Evitava descer até a vila. Parecia entender que seu papel era ali, guardando, observando, garantindo que o filho estivesse em segurança. Mas não era mais a mesma cadela desesperada. Seus olhos agora carregavam serenidade. A mesma que o velho começava a carregar. Na noite do 20º dia, houve uma pequena celebração na vila. Um encontro simples, com café, bolo de milho, reza e música de sanfona. Um grupo de moradores subiu até a cabana para convidar o velho. Ele nunca aceitava esses convites.
Mas naquela noite, ao olhar para Caramelo dormindo no tapete, e para a mãe deitada ao lado, sentiu algo diferente. Sentiu que fazia parte daquilo. Desceu com eles até a vila. Foi recebido com alegria. As crianças gritavam o nome do cachorro como se fosse um herói. Os adultos o cumprimentavam com respeito. A parteira o abraçou sem pedir licença. E ele, pela primeira vez em muito tempo, ficou ali. Sentado numa cadeira simples, comendo bolo, ouvindo música e vendo seu cachorro brincar entre as pessoas. Caramelo corria, latia, subia no banco, descia, roubava pedaços de pão e fazia todos rirem. A mãe, mais reservada, ficou ao lado do velho o tempo todo. Como se dissesse, estou aqui, mas de olho. Quando a sanfona tocou uma moda antiga, a menina das tranças puxou o velho pela mão. Ele hesitou. Mas foi. Dançaram desajeitados. Ele riu. Ela riu mais ainda. Ao voltar para casa naquela noite, a cabana parecia diferente. Mais quente. Mais cheia. Mais viva. O velho sentou-se na cadeira de balanço e Caramelo pulou em seu colo. A mãe se deitou ao lado. O vento da serra entrava pela janela, mas não era mais frio. Era um vento que trazia cheiro de lar. Ele olhou para os dois e murmurou, como quem fala para si mesmo. Eu achava que tinha terminado. Mas vocês me ensinaram que ainda dá tempo. Na manhã do 21º dia, o céu estava limpo como há tempos não se via. A névoa da serra demorou mais para descer, permitindo que os primeiros raios de sol iluminassem a varanda da cabana ainda antes das 7. Era um dia bonito, daqueles que parecem guardados a dedo pelas mãos de Deus para serem usados só quando tudo começa a dar certo. O velho acordou com o peso leve de Caramelo deitado sobre seus pés. O cachorro já não dormia na caixa, tampouco no tapete velho. Gostava de se aninhar ali, onde o calor dos pés do homem se misturava com o do chão de madeira aquecido pelo fogo da noite anterior. A mãe Caramelo estava ao lado da porta, como sempre, sentada com a cabeça erguida, observando a trilha. Atenta, porém tranquila. Depois do chá da manhã, o velho saiu para o quintal com os 2 cães atrás. Caramelo agora corria como um raio, subia nos tocos de lenha, descia pelas pedras, rodava em volta do velho tentando mordiscar a barra de sua calça. Era pura energia e alegria. A mãe Caramelo apenas o acompanhava com os olhos, de vez em quando soltando um latido de advertência quando ele se aproximava demais da cerca de arame. O canteiro de ervas já dava sinais de vida. Hortelã, manjerona e um tipo de alecrim serrano que o velho pensava estar extinto naquela parte da serra haviam brotado com força. O velho ajoelhou-se para retirar os matinhos que cresciam em volta e, ao levantar-se, viu a menina das tranças descendo pela trilha, equilibrando uma sacola de pano colorido. Ela trazia frutas e um pedaço de tecido bordado com a palavra lar. Disse que a avó dela queria que o velho pendurasse aquilo na porta da cabana. O velho não disse nada. Pegou o pano, olhou o bordado com atenção e assentiu com a cabeça. Depois, com martelo e prego na mão, subiu 3 degraus da escada e, sem cerimônia, pregou o bordado acima da porta. Caramelo latiu assim que o pano ficou preso. Deu 2 pulos, correu em círculos e depois sentou-se ao lado da mãe. A menina sorriu. Disse que agora a casa tinha nome. A cabana do Caramelo. O velho olhou para ela e, pela primeira vez, soltou uma gargalhada curta. A primeira que a menina ouvirá dele. E talvez a primeira que ele mesmo ouvirá de si em décadas. Os dias seguintes foram preenchidos por pequenas mudanças que, juntas, tornavam tudo muito maior. A vila passava a enviar mais gente. Agora, não apenas curiosos, mas também pessoas que buscavam ajuda. Uma mulher com dores nas juntas. Um homem com insônia. Uma criança com alergia. Todos subiam até a cabana em silêncio, esperavam sentados no banco da varanda e aceitavam o chá que o velho oferecia com humildade. Não era milagre. Era cuidado. As ervas que o velho cultivava tinham história. Ele sabia exatamente como combiná-las. Aprenderá com a mãe, ainda menino, muito antes de subir a serra para viver sozinho. Era um conhecimento antigo, quase esquecido. E agora voltava a servir. A mãe Caramelo tornou-se sentinela da casa. Quando alguém subia pela trilha, ela se posicionava à porta. Não rosnava, não avançava, apenas observava. Caramelo, por outro lado, fazia festa para todos. Saltava nos visitantes, lambia suas mãos, puxava pedaços de pano.
A alegria dele era tão contagiante que, muitas vezes, os próprios visitantes esqueciam as dores só de vê-lo. Certa tarde, durante uma visita da parteira, o velho comentou sobre uma antiga receita de um tônico respiratório feito com limão bravo, cipó 1000 homens e mel silvestre. Disse que havia anos não produzia aquilo por falta de matéria-prima. A parteira prometeu buscar os ingredientes. Na semana seguinte, voltou com uma sacola cheia de folhas colhidas nas terras de sua irmã, do outro lado do vale. Era o começo de uma nova aliança. A sabedoria dos antigos voltava a circular entre os que ainda sabiam ouvir. Foi durante uma dessas visitas que o velho fez a primeira promessa. Estava sentado ao lado da menina, observando o Caramelo correr atrás de uma borboleta azul. A menina disse que, quando crescesse, queria ter uma casa com muitos cachorros. Queria cuidar deles como o velho cuidava de Caramelo. O velho ficou em silêncio por um momento, depois falou. Quando ele crescer mais um pouco, vamos ensinar ele a ajudar outros também. Vamos fazer dele um cachorro que cuida, como você quer. A menina sorriu e perguntou se podia ensinar comandos ao Caramelo. O velho disse que sim. Mas que primeiro ela teria que ensinar a escutar. Porque cuidar começa pela escuta. Aquela foi a primeira promessa, que Caramelo seria mais que um cachorro feliz. Seria também um ajudante, um guardião dos que viessem em busca de cura. A segunda promessa veio alguns dias depois, quando uma tempestade forte atingiu a serra. A cabana resistiu bem, mas uma das janelas de vidro se quebrou com o vento. O velho, com Caramelo no colo e a mãe deitada aos pés da cama, olhou para a rachadura e pensou alto. Preciso reforçar essa casa. Se isso aqui é lar, tem que proteger bem quem vive nele. No dia seguinte, começou a reformar a cabana. Tirou pedaços de madeira velha, reforçou o telhado com ripas novas doadas por um morador da vila, limpou o fogão a lenha por dentro e colocou uma tranca nova na porta dos fundos. Caramelo o acompanhava em cada movimento. Latia para o martelo. Tentava pegar os pregos com a boca. Era um ajudante atrapalhado, mas fiel. Enquanto pintava uma das paredes internas com tinta feita de barro e leite de cal, o velho disse à menina das tranças que queria fazer daquele lugar um espaço para todos. Onde gente e bicho pudessem encontrar descanso. Essa foi a segunda promessa, transformar a cabana num refúgio. Não só para os que adoeciam, mas também para os que apenas precisavam parar um pouco. A terceira promessa surgiu sem aviso, como quase tudo de importante na vida. Caramelo ficou estranho por um dia inteiro. Não quis comer, nem correr. Ficou encolhido perto do fogão, com os olhos fundos. O velho observava com preocupação. A mãe Caramelo também estava inquieta. Andava de um lado a outro da sala. Não rosnava, mas seu corpo estava tenso. Na madrugada, Caramelo vomitou um pedaço de pano que havia engolido sem que ninguém percebesse. O velho cuidou dele com chás digestivos e compressas mornas. A menina ficou acordada até tarde, lendo histórias para acalmar o filhote. Ao amanhecer, ele já estava melhor. Fraco, mas animado. Tentou pular no colo do velho, sem força. Mas latiu, baixinho. Foi nesse momento que o velho fez a terceira promessa. Olhando para o filhote e para a menina ao seu lado, disse em voz baixa. Enquanto eu tiver força, vou proteger vocês dois. Um de 4 patas e uma de tranças. Aqui dentro, vocês têm alguém. As promessas não foram registradas em papel. Não foram ditas diante de testemunhas. Mas foram feitas com a alma. E naquele canto da serra, onde as nuvens tocavam a terra e o que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Silêncio carregava histórias antigas. Isso era mais forte que qualquer contrato. Com o passar dos dias, a cabana passou a ser chamada entre os moradores da Vila de Casa do Milagre. Não por haver milagres reais, mas porque ali as coisas boas pareciam acontecer de forma constante. Gente que sorria depois de muito tempo. Crianças que paravam de tossir. Cães que eram deixados lá para serem tratados e depois voltavam felizes para seus donos. Tudo simples, mas cheio de significado. O velho já não era apenas o eremita. Era o curador, o avô, o guardião da cabana. E Caramelo, seu inseparável companheiro, era o símbolo daquele renascimento. Na noite do 30º dia, quando tudo parecia em paz, o velho sentou-se na varanda com a menina,
Caramelo no colo e a mãe Caramelo deitada ao lado. Olhou para as estrelas e disse algo que soou como prece. Eles chegaram aqui doentes. E me curaram. A menina olhou com ternura, mas não disse nada. Sabia que, ali, no coração daquela cabana de madeira e silêncio, nascia algo que era maior que todos. Era o 40º dia desde que a mãe Caramelo aparecerá na cabana, com o filhote doente entre os dentes, os olhos implorando por ajuda e as patas firmes como quem já sabia o caminho. O tempo correrá diferente desde então. O que antes parecia uma vida parada, onde os dias se arrastavam entre o silêncio e a solidão, agora passava como um rio cheio, cheio de vozes, cheiros, passos, pequenas alegrias. A cabana estava viva. Não só com os latidos de Caramelo ou os cuidados da mãe, mas com os olhos das pessoas da vila que, pouco a pouco, voltavam a subir a trilha com algo nas mãos ou no coração. Naquela manhã, o velho acordou com um cheiro forte de terra molhada. Havia chovido durante a noite, e a trilha que ligava a vila à cabana estava escorregadia. Mesmo assim, quando abriu a porta, viu o rastro de 3 pares de pegadas. Uma era de criança. As outras, de adultos. No banco da varanda, um pano cobrindo um cesto com pão fresco, mandioca cozida e uma carta escrita com letra tremida. Diziam que o marido da dona Lourdes melhorará da febre que o atormentava havia semanas. Diziam que o chá que o velho preparara dera resultado. E diziam, por fim, que ela agradecia com tudo o que tinha. Era o bastante para ele entender que sua presença estava fazendo diferença. A menina das tranças chegou pouco depois. Já não batia na porta. Apenas entrava e dizia bom dia com a voz cantarolada. Caramelo vinha correndo, jogava-se nela, lambia suas mãos, depois corria em círculos. A mãe Caramelo a olhava com o respeito que só uma matriarca sabe oferecer. E o velho? Ele apenas observava, deixava que aquele ritual se repetisse sem pressa, como uma oração matinal. Naquele dia, ela trouxe uma novidade. Disse que os moradores da vila estavam organizando uma subida em grupo até a cabana. Que queriam agradecer tudo que o velho vinha fazendo. Que queriam ver de perto Caramelo, conhecer a mãe dele, ajudar com algo, plantar árvores, fazer uma roda de conversa. O velho não respondeu logo. Ficou em silêncio, olhando para o fogão de lenha, enquanto mexia devagar uma panela de mingau de milho. Quando enfim falou, sua voz saiu baixa, mas firme. Se for para celebrar a vida, então que venham. 3 dias depois, a vila inteira subiu a serra. Vieram a pé, em cavalos, com cestos de frutas, potes de barro, bancos de madeira, instrumentos musicais, panos bordados, sementes. Eram jovens, velhos, crianças, mães com bebês no colo. Subiram sorrindo, como se estivessem indo a uma festa de família. Quando chegaram, encontraram a cabana limpa, a varanda arrumada, e o velho de pé, ao lado da porta, com Caramelo a seus pés e a mãe sentada atrás, observando tudo com olhos de guardiã. Foi um dia de encontros e reencontros. A parteira trouxe uma cesta cheia de raízes e folhas raras. O professor da escola levou um quadro com desenhos feitos pelos alunos, todos retratando Caramelo em diferentes aventuras. Um casal jovem plantou uma muda de ipê amarelo no canto do quintal. Um menino tocou flauta enquanto uma moça cantava uma canção antiga que falava sobre cachorros de rua que encontravam um lar. Durante toda a tarde, a cabana foi preenchida com risos, cheiros de comida, histórias contadas em roda, abraços demorados, crianças correndo, idosos sentados na sombra trocando memórias. Caramelo era o centro de tudo. Corria de um lado a outro, pulava nas pessoas, brincava com as crianças, cavava buracos perto das árvores recém-plantadas, e quando cansava, deitava no colo do velho como quem dizia este é o meu lugar. A mãe Caramelo, mais contida, permitia que as pessoas se aproximassem, mas mantinha certa distância. Aceitava carinhos dos mais calmos, deixava crianças se aproximarem aos poucos, e nunca tirava os olhos do filho. Sua presença era sentida como a de um pilar silencioso, uma presença firme que sustentava aquele novo lar que nascerá entre o mato e as nuvens. Na metade da tarde, reunidos ao redor de uma fogueira improvisada, a parteira pediu silêncio e contou a história de como tudo começara. Falou da mãe Caramelo descendo a vila, faminta, com um filhote nos dentes. Falou do velho que por anos não falava com ninguém, mas que, naquele dia, abriu a porta sem hesitar. Falou das ervas, dos cuidados, da recuperação lenta, dos dias em que a esperança parecia fraca, mas não morreu. E então apontou para o cão que agora dormia sob o ipê recém-plantado.
Aquele filhote não foi salvo apenas com chá e cobertor. Ele foi salvo com algo que não se vende na feira. Foi salvo com escuta, com silêncio respeitoso, com amor. Depois, pediu ao velho que dissesse algo. Todos se calaram. O velho ficou de pé. Olhou ao redor. Respirou fundo. Disse apenas 3 frases. A primeira: vocês trouxeram a vida de volta a este lugar. A segunda: eu não sabia que ainda sabia cuidar. A terceira: prometo continuar. E mais nada. A roda aplaudiu, mas de forma contida, como quem reconhece algo sagrado. Eram daqueles momentos que não precisam de espetáculo, apenas de presença. Ao fim do dia, quando os moradores começaram a descer a trilha de volta à vila, deixaram para trás mais do que objetos e oferendas. Deixaram intenções, memórias, raízes. A cabana agora tinha outra energia. Já não era mais a casa do velho. Era a casa do caramelo. Do recomeço. Do acolhimento. Nos dias seguintes, o velho construiu uma pequena estrutura de madeira nos fundos da casa. Era simples, feita com tábuas doadas e telhas antigas. Ali, passou a guardar os presentes recebidos, os bilhetes, os remédios preparados, os brinquedos que as crianças deixavam para Caramelo. Chamou aquilo de baú da esperança. A menina das tranças ajudava a catalogar tudo. Escrevia nomes em papéis, amarrava com barbante, organizava os potes por cor. Era uma brincadeira séria, daquelas que as crianças levam a sério porque sabem que importam. Certo dia, um cachorro perdido apareceu na trilha. Estava magro, com feridas nas patas e um olhar assustado. Caramelo correu até ele, farejou, deu uma volta e depois latiu 2 vezes. A mãe Caramelo observou à distância, mas não avançou. O velho, vendo a cena, abriu o portão devagar, chamou o animal com voz baixa. O cachorro, depois de alguma hesitação, entrou. Bebeu água, deitou-se sob a sombra da varanda e adormeceu. Naquela noite, o velho fez mais um chá. Misturou folhas de confrei, casca de angico e mel. Cuidadosamente limpou as feridas do novo hóspede. Caramelo ficou ao lado o tempo todo. Quando o cachorro acordou, assustado com o cheiro do remédio, Caramelo apenas encostou a cabeça sobre o corpo dele, como quem dissesse calma, aqui é seguro. A partir desse dia, o velho entendeu que sua missão estava só começando. O que a mãe Caramelo trouxera com seu gesto desesperado não era só o filhote. Era a primeira faísca de algo muito maior. Uma corrente silenciosa de cuidado, de cura, de reconexão com o mundo. A cabana se tornará mais que um abrigo. Era agora um ponto de luz no alto da serra. E tudo aquilo tinha começado com um cachorro de rua, uma mãe corajosa e um velho cansado que decidiu abrir a porta. Quando completou 50 dias desde aquele primeiro encontro, o velho escreveu em seu caderno, com letra firme e simples: não é sobre salvar um cachorro. É sobre ser salvo por ele. E por tudo que veio junto. E naquela noite, ao fechar a porta, olhando para Caramelo dormindo ao lado da mãe, com o outro cão recém-chegado aos pés do fogão, ele murmurou, quase em segredo: obrigado por terem me encontrado. Eu não sabia que precisava tanto. A primeira frente fria do outono chegou silenciosa, mas firme, como um visitante antigo que conhece bem os caminhos. Na manhã do 51º dia, o vento norte desceu pela serra empurrando as folhas secas, balançando as telhas da cabana e levando embora o calor que antes se acumulava no terreiro. O céu, antes limpo e vibrante, agora ganhava tons de chumbo. As nuvens corriam como se tivessem pressa. O cheiro do mato molhado misturava-se ao aroma forte das ervas penduradas na varanda. Havia algo diferente no ar. O velho sentiu isso antes mesmo de abrir os olhos. Acordou com um peso no peito que não vinha da idade nem das dores antigas. Era uma inquietação, um aviso silencioso que ele conhecia bem. Não era medo. Era a sensação de que algo grande se aproximava. Algo que exigiria mais que chás e gestos simples. Algo que poria à prova tudo o que ele havia reconstruído desde a chegada de Caramelo. O filhote dormia enroscado em seu cobertor ao lado da lareira. A mãe Caramelo, porém, estava de pé, na porta, olhando fixamente para a trilha da serra. O outro cachorro, o recém-chegado, ainda se recuperava. Estava deitado perto da lenha, com os olhos entreabertos, respirando devagar. A menina das tranças só chegaria mais tarde. Era dia de aula na vila. O velho levantou, aqueceu água, preparou chá de gengibre e mel,
alimentou os cães com mingau de fubá e carne moída e depois saiu para recolher lenha antes que a chuva recomeçasse. Foi nesse momento que ouviu o primeiro assobio do vento norte. Ele vinha entre as árvores, quebrando o silêncio com sua voz cortante. Era um vento frio, que trazia lembranças e sacudia as emoções mais profundas. O velho sabia que quando o vento vinha daquele lado, era sinal de mudança. Na vila, as crianças haviam notado a mudança do tempo. Algumas começaram a tossir. Outras perderam o apetite. Os mais velhos diziam que era o vento da limpeza, que varria aquilo que não servia mais. A parteira falava com mais preocupação. Disse que quando o vento norte soprava daquele jeito, era bom reforçar os cuidados com os pulmões e manter as crianças em casa. Era também época de reações alérgicas, febres passageiras, cansaço no corpo. Nada grave, mas exigia atenção. A menina das tranças chegou no fim da tarde com um recado. Disse que a professora da escola havia pedido ajuda. 3 crianças estavam com sintomas fortes de tosse e febre. Os remédios do posto estavam em falta. A parteira lembrava de um tônico que o velho sabia fazer. Queria saber se ele aceitaria preparar a receita. O velho apenas balançou a cabeça positivamente. Pediu que a menina ajudasse a colher as folhas certas. Foram até o canteiro, pegaram eucalipto serrano, raiz de guaco, folhas de tansagem. Depois entraram, acenderam um fogão, colocaram a água para ferver. O velho acrescentou mel, raspas de limão bravo e uma pitada de açafrão da terra. Enquanto preparavam, Caramelo se sentou ao lado da menina, olhando tudo com atenção. Parecia entender que aquele chá era diferente dos outros. Tinha um propósito. Era um cuidado com os de fora. Ao anoitecer, com o tônico pronto e guardado em 3 garrafinhas de vidro, o velho chamou a menina e entregou a ela a tarefa de levá-lo à vila na manhã seguinte. Ela sorriu com orgulho. Sentiu-se importante, mas também responsável. Disse que sairia cedo e voltaria antes do meio-dia. O velho apenas assentiu. Era a primeira vez que confiava algo tão importante a ela. Sabia que estava crescendo. E confiava nisso. Naquela noite, o vento aumentou. Batia nas janelas, balançava os galhos das árvores, trazia folhas secas para dentro da varanda. A mãe Caramelo não dormiu. Ficou sentada o tempo todo perto da porta, como se esperasse algo. Caramelo, mesmo inquieto, deitou-se ao lado dela, como fazia quando era menor. O velho também não dormiu bem. Sonhou com passos na trilha, com olhos de criança cansados, com o cheiro de chá espalhando-se no ar. Na manhã seguinte, a menina partiu com as garrafinhas na sacola. Prometeu voltar logo. Levou um pedaço de pão com queijo enrolado num pano, como merenda. Caramelo tentou segui-la, mas a mãe o impediu com um latido curto. O velho ficou na porta, observando até que a menina desaparecesse entre as árvores. Depois voltou para dentro e começou a preparar mais ervas. A intuição lhe dizia que não era só a vila que precisaria de cuidados. 2 horas depois, ouviu-se um latido alto vindo da trilha. A mãe Caramelo levantou de súbito. Caramelo correu até a porta. O velho saiu apressado e viu a menina correndo, sozinha, com a sacola vazia e o rosto tenso. Estava ofegante, com as mãos arranhadas pelos galhos. Ela disse que as crianças tinham melhorado após o primeiro gole do tônico, mas que o irmão de uma delas, um menino de 3 anos, começara a passar mal de repente. Os pais estavam desesperados. A parteira disse que só o velho teria o remédio certo. A menina viera buscar ajuda. O velho não hesitou. Juntou as folhas necessárias, pegou o mel especial que guardava para emergências, colocou tudo numa cesta e desceu a trilha com passos decididos. A menina e os cães ficaram na cabana. A mãe Caramelo, como sempre, sentou-se na varanda e esperou. Foi a primeira vez que o velho desceu até a vila desde o início da história. Chegou lá como um andarilho antigo, com os olhos firmes e o corpo reto. Não disse palavras grandes. Apenas entrou, preparou o chá na cozinha da Dona Lourdes, administrou o remédio com calma e pediu silêncio. A criança chorava, mas aos poucos foi se acalmando. Quando a febre baixou, o velho se levantou, lavou as mãos, agradeceu em voz baixa e voltou pela trilha como tinha vindo. Sem alarde. Sem despedidas. Na cabana, foi recebido com festa. Caramelo saltou sobre ele, girou em círculos, puxou a barra de sua calça.
A menina correu e disse que todos na vila estavam contando o que ele fizera. Que a parteira dissera que ele havia salvado o menino. O velho apenas disse uma frase curta. Foi o chá. E o chá só funciona quando há fé. Naquela noite, todos dormiram mais tranquilos. O vento norte seguia soprando, mas agora parecia mais calmo, como se tivesse cumprido seu papel. Os dias seguintes foram de colheita e preparo. O velho ensinava a menina como secar folhas sem perder o aroma, como cortar raízes, como ferver a água no tempo exato. Caramelo acompanhava tudo. Sentava-se ao lado dela, colocava o focinho sobre os pés do velho, corria atrás dos panos que secavam ao sol. A cabana tornará-se uma escola. E o velho, sem saber, era agora um mestre. No 60º dia, a professora da escola subiu até a cabana. Disse que queria ensinar os alunos sobre plantas medicinais. Pediu ao velho que fosse até lá, falar com as crianças. Ele hesitou. Nunca gostara de multidões. Mas Caramelo latiu naquele momento. Um latido curto, como um incentivo. E o velho aceitou. Iria. Mas com uma condição. Que levassem as crianças até ele. Uma semana depois, os alunos da escola subiram em fila pela trilha da serra. Chegaram em silêncio, encantados com o cheiro, com os cães, com a vegetação. Ouviram sobre as ervas, tocaram nas folhas, beberam chá. Aprenderam sobre o tempo de cada planta. E sobre o tempo de cada dor. O velho terminava a explicação com a mesma frase. Toda cura começa pelo respeito. Respeito ao corpo, ao silêncio, ao outro. E Caramelo sempre ficava ao lado dele, atento, firme, como um ajudante fiel. Na última noite antes do inverno começar, o velho sentou-se na varanda com a menina, Caramelo deitado entre eles e a mãe Caramelo observando a trilha. O vento norte já se afastava. Agora soprava de leve, como quem se despede. O velho olhou para o céu cheio de estrelas e falou com calma. A cura é um caminho. E vocês, de alguma forma, me curaram primeiro. Agora é minha vez de devolver. Caramelo ergueu a cabeça, latiu baixinho, e voltou a dormir. Os dias começaram a ficar mais longos e amenos, sinalizando a chegada da primavera. O outono havia deixado suas marcas no corpo da terra e também nas vidas daqueles que viviam na cabana e na vila abaixo. O velho, a mãe Caramelo e o filhote agora com mais saúde formavam um pequeno núcleo de esperança e transformação naquele pedaço de serra. O vento norte, que tanto agitara as emoções e o corpo, dera lugar a uma brisa suave que carregava o perfume das flores e dos eucaliptos recém-brotados. Na manhã do 69º dia, o velho acordou com o som delicado dos pássaros. Era um canto diferente, mais vibrante, anunciando que algo novo estava prestes a acontecer. A mãe Caramelo saiu para o quintal, alongando as patas e olhando para o céu limpo, enquanto Caramelo corria atrás de borboletas coloridas que dançavam entre os arbustos floridos. O velho, com o caderno de anotações em mãos, fez uma lista das plantas medicinais que haviam sido mais úteis até aquele momento, anotando quantidades, tempos de preparo e os efeitos que tinham nos moradores da vila. O que antes parecia um simples inventário tornou-se um tratado de cuidado e conhecimento, uma herança que ele pretendia deixar para as futuras gerações. Enquanto isso, a menina das tranças chegava correndo com uma cesta cheia de flores recém-colhidas e um sorriso largo no rosto. Trazia também a notícia de que a vila estava organizando uma festa para celebrar a chegada da primavera. Todos queriam agradecer ao velho e a seus cães por tudo que tinham feito. O convite era para o próximo sábado, quando todos se reuniriam na praça central para uma tarde de música, dança e comida. O velho aceitou o convite com um misto de surpresa e gratidão. Não estava acostumado a ser o centro das atenções, mas sentia que a ocasião pedia isso. A mãe Caramelo, como sempre, mantinha-se mais reservada, observando tudo de longe, mas aceitando os carinhos das crianças que, cada vez mais, se aproximavam dela. Durante a semana, a cabana fervilhava em preparativos. O velho ensinava a menina como preparar chás especiais para a festa, misturando aromas e sabores que representassem a energia da primavera. Caramelo e o outro cachorro acompanhavam, como se entendessem a importância daquele momento. No dia da festa, a praça da vila estava colorida com bandeirinhas de papel, mesas cobertas com toalhas bordadas à mão e cestos de frutas frescas e pães caseiros. As crianças cantavam canções antigas enquanto os adultos conversavam animadamente, compartilhando histórias e risadas. Quando o velho e seus cães chegaram, foram recebidos com aplausos e abraços. Durante a celebração,
o velho subiu em um pequeno palco improvisado e falou com voz firme, mas emocionada. Contou sobre a jornada de cura que havia começado na cabana, sobre a coragem da mãe Caramelo em buscar ajuda para seu filhote, e sobre a importância da união e do cuidado coletivo. Falou também sobre a força do amor e da esperança, que podiam transformar até os momentos mais difíceis. Caramelo, ao seu lado, parecia entender cada palavra. Sentava-se com dignidade, abanando o rabo para as crianças que se aproximavam para fazer festas. A mãe Caramelo observava com olhos brilhantes, sentindo-se parte daquela família que crescia a cada dia. A festa terminou com uma dança em roda, onde jovens e velhos, homens e mulheres, crianças e animais, celebraram a vida e a renovação. O velho, a mãe Caramelo e Caramelo foram o centro daquele momento, não como protagonistas solitários, mas como símbolos de uma comunidade que havia aprendido a cuidar e a se cuidar. Nos dias que se seguiram, a cabana tornou-se ainda mais um lugar de encontro e aprendizado. O velho começou a escrever pequenos livros com receitas de chás, histórias de cura e ensinamentos sobre a natureza. A menina das tranças ajudava na organização, enquanto Caramelo e os cães eram os guardiões daquele espaço sagrado. No 75º dia, um novo desafio surgiu. O velho descobriu que a fonte de água que abastecia a cabana estava secando. Era um problema grave, pois sem água não havia ervas, nem chás, nem vida. Decidiu então buscar ajuda na vila e explorar alternativas. Foi uma tarefa difícil, que exigiu paciência, criatividade e colaboração. A vila se mobilizou para construir um pequeno reservatório e captar a água da chuva. Os moradores doaram telhas, pedras e madeiras para ajudar na construção. A menina das tranças coordenava as crianças para recolherem recipientes de vidro que poderiam armazenar a água. Caramelo ajudava cavando pequenos buracos na terra, como se soubesse que cada gesto contava. Apesar dos obstáculos, o velho e seus amigos conseguiram construir um sistema simples, mas eficiente, que garantiu água para a cabana e para as plantas. Foi uma vitória que mostrou que, juntos, podiam superar até as dificuldades mais inesperadas. Enquanto isso, o relacionamento entre a mãe Caramelo e Caramelo se fortalecia. A mãe ensinava o filho a caçar, a identificar sons da mata, a proteger a casa. Caramelo crescia em força e sabedoria, mas também em sensibilidade. Mostrava momentos de vulnerabilidade, quando se recolhia para descansar e refletir. O velho entendia que aquele equilíbrio era essencial para a saúde do cão e para a harmonia da cabana. No 100º dia desde a chegada da mãe Caramelo e seu filhote, a vila decidiu fazer uma nova festa, desta vez para celebrar a vida em todas as suas formas. O velho, a mãe Caramelo e Caramelo foram convidados a sentar-se em um lugar de honra, rodeados por pessoas que agora faziam parte de sua história. Ali, sob as árvores floridas e o céu azul, o velho falou mais uma vez sobre a importância do cuidado, da paciência e do amor. Contou como aquele lugar, antes esquecido, tornará-se um símbolo de esperança e transformação. Como um cachorro de rua, um velho e uma mãe desesperada haviam mudado o destino de uma comunidade. Caramelo, agora crescido e confiante, levantou-se ao lado do velho e latiu, como se entendesse que aquela era hora de agradecer e prometer. Prometer que continuaria cuidando da cabana, da vila, da vida. E assim, naquele dia de sol, de flores e de risos, a história do cachorro Caramelo, da mãe que nunca desistiu e do velho que reaprendeu a cuidar chegou a uma nova etapa. Uma etapa onde o milagre não era um evento isolado, mas uma corrente contínua de gestos simples, corações abertos e esperança renovada. A primavera avançava, e com ela a natureza despertava em sua plenitude. O ar estava carregado de aromas, de sons, de cores que pareciam pintar a paisagem com uma intensidade inédita. A cabana seguia firme, cercada por flores recém-nascidas, ervas frescas e o verde vibrante da mata que se estendia pela serra. Caramelo havia crescido bastante, suas patas fortes e o pelo sedoso refletiam uma vida de desafios vencidos, mas também de carinho e aprendizado. O velho continuava suas rotinas, agora com mais energia e esperança, ainda que os anos marcassem seu corpo com linhas de cansaço. Ele passava longas horas no jardim, preparando remédios, escrevendo, ensinando a menina das tranças os segredos que a natureza lhe confiava. A mãe Caramelo estava sempre por perto, atenta a cada movimento, zelando pela segurança dos seus filhotes e da casa. No 75º dia da primavera, uma novidade inesperada chegou à vila. Um grupo de visitantes, pesquisadores de uma cidade distante, havia ouvido falar das histórias da cabana e das curas feitas pelo velho.
Eles vieram com equipamentos, perguntas e um olhar curioso sobre o que aquele lugar escondia. Não eram pessoas más, mas seus objetivos eram diferentes dos moradores locais. Queriam documentar, catalogar, estudar. Para eles, a cabana era um laboratório natural. O velho recebeu-os com cautela. Não era contra o conhecimento, mas sabia que o verdadeiro poder daquela terra estava no respeito, na paciência, no cuidado silencioso. Explicou que as plantas eram parte de uma história viva, de uma relação antiga entre o homem e a natureza. Pediu que os visitantes compreendessem que não se tratava de uma mercadoria, mas de um legado que precisava ser preservado. A mãe Caramelo observava tudo de longe, protegendo os filhotes com seu olhar firme. Caramelo sentia a tensão no ar, como se algo estivesse prestes a mudar, e essa sensação mexia com seu instinto. Ele caminhava ao redor da cabana, farejando o vento, atento a qualquer sinal diferente. Durante os dias seguintes, os visitantes fizeram suas anotações, coletaram algumas amostras, fizeram perguntas à menina das tranças, que mostrou com orgulho o que havia aprendido. O velho, apesar das dúvidas, manteve a paciência e a calma, tentando equilibrar a curiosidade dos estrangeiros com a preservação da essência daquele lugar. Mas nem tudo correu como planejado. Um dos pesquisadores, sem querer, deixou cair uma embalagem com inseticida perto de um canteiro de ervas. Na manhã seguinte, o velho percebeu que algumas plantas estavam murchas, os aromas se dissiparam e um silêncio estranho pairava sobre a cabana. Foi um golpe duro, uma prova de que mesmo as melhores intenções podem causar dano se não houver cuidado. Caramelo latiu com força, como se quisesse alertar para o perigo. A mãe Caramelo avançou para o local, cheirou as folhas, afastou os cães e ficou ali, imóvel, guardando o território. O velho sentiu um aperto no coração, mas não desistiu. Pegou ferramentas, preparou um remédio especial para as plantas, misturou terra nova, água limpa e carinho. Ele ensinou a menina que a cura não é só para humanos e animais, mas para a terra, para o ar, para tudo que vive. Foi um processo lento, que exigiu paciência e constância. Durante semanas, cuidaram das plantas, regaram-nas com calma, conversaram com elas, como se pudessem ouvir as raízes. Enquanto isso, a vila começava a se movimentar. Alguns moradores ficaram preocupados com a presença dos visitantes e o que poderia acontecer àquela fonte de vida. Outros, no entanto, viam ali uma oportunidade de crescimento, de aprender coisas novas e talvez trazer melhorias. Esse conflito começou a criar divisões. Reuniões foram feitas na praça, debates calorosos aconteceram nas esquinas, e o velho foi chamado para mediar. Ele não queria tomar partido, mas sabia que precisava agir para manter a harmonia. Em uma dessas reuniões, a menina das tranças, com a voz doce e firme, sugeriu que a vila criasse regras para proteger a cabana e a mata ao redor. Propôs que todos aprendessem mais sobre as plantas, que cuidassem delas como cuidavam dos filhos. Que não permitissem que o interesse estrangeiro se sobrepusesse ao amor que sentiam pela terra. O velho sorriu. Aquela era a resposta que buscava. Com o apoio dos moradores, criaram um código simples, baseado no respeito e na preservação. Decidiram que só as pessoas autorizadas poderiam entrar na área da cabana, que nenhuma planta poderia ser retirada sem permissão, e que a sabedoria do velho e da menina seria bússola para as decisões. Os visitantes aceitaram as regras, embora com certa relutância. Alguns voltaram para suas cidades, outros ficaram para aprender e ajudar, compreendendo que aquela terra era mais do que um objeto de estudo. Caramelo sentiu o ambiente mudar. Os cães da vila, que antes competiam por território, agora conviviam em paz. A mãe Caramelo se mostrava mais tranquila, e o filhote, que agora já não era tão pequeno, corria livre pelos campos, descobrindo novas trilhas e fazendo amigos. No decorrer do tempo, o velho percebeu que sua missão estava se transformando. Não era mais apenas curar, mas ensinar, inspirar, construir uma comunidade que respeitasse a natureza e a si mesma. A vila se tornou um exemplo para outras regiões próximas, que começaram a buscar sua ajuda e seus ensinamentos. O velho sentia-se renovado, como se tivesse ganhado uma nova juventude. Mas também carregava um cansaço silencioso, aquele que só a idade traz. Era um equilíbrio delicado entre força e fragilidade, entre saber e aprender. Certa tarde, enquanto caminhava com Caramelo pela trilha, sentiu um vento diferente, quente e doce, que o envolveu com uma sensação de paz profunda. Olhou para o cachorro e disse em voz baixa que estava feliz por tudo que haviam construído juntos. Que aquela era a verdadeira cura,
a transformação do coração. Caramelo latiu suavemente, como se respondesse que ele não estava sozinho, que a jornada ainda continuaria, mas que tinham vencido muitos obstáculos até ali. A mãe Caramelo, sempre perto, aproximou-se e encostou o focinho na mão do velho, num gesto de cumplicidade e amor. A menina das tranças chegou sorrindo, trazendo uma nova lista de plantas para colher e estudar. Era o ciclo da vida se renovando. A cabana permanecia como um farol na serra, iluminando caminhos, unindo pessoas, curando almas. O sol começava a se pôr atrás das montanhas, tingindo o céu com tons de laranja e púrpura. O aroma das flores da primavera ainda pairava no ar, misturado com o cheiro da terra fresca e do mato recém-cortado. A cabana do velho, que desde o início fora um refúgio simples, agora irradiava uma energia serena e acolhedora. Era um símbolo de resistência, esperança e amor, construído sobre o esforço diário e a fé incansável de quem acreditou no impossível. Caramelo corria pelo quintal, seu pelo dourado brilhando sob a luz morna do entardecer. Ao seu lado, a mãe Caramelo observava com um olhar que misturava orgulho e ternura. O filhote que um dia foi frágil e doente agora era forte, confiante e cheio de vida. Os anos tinham passado, trazendo desafios, descobertas e muitas lições, mas nunca haviam apagado a chama da esperança que acendia o coração daqueles que viviam naquela cabana. O velho estava sentado na varanda, com o caderno de anotações aberto no colo e a caneta descansando entre os dedos. Ao seu lado, a menina das tranças ajudava a organizar os livros e remédios que agora faziam parte do pequeno acervo da cabana. Eles conversavam baixinho, trocando ideias para os próximos passos, para as próximas safras de plantas, para os novos chás e tratamentos que poderiam ajudar a vila e além. Caramelo se aproximou, pulando para o colo do velho, que o acariciou com uma calma profunda. Era uma cena de paz, mas também de conquista, um instante que parecia encapsular toda a jornada que viveram juntos. O velho lembrou-se do primeiro dia em que a mãe Caramelo chegou com seu filhote doente, desesperada por ajuda. A angústia que sentirá, a dúvida, o medo. E como aquela visita inesperada dera início a um caminho cheio de desafios e milagres discretos, mas poderosos. Não era um milagre no sentido mágico, mas sim na força do amor, da persistência e da fé que moviam cada gesto. Naquela noite, uma festa silenciosa acontecia na vila. Os moradores se reuniam na praça para celebrar o ciclo que se completava. Havia música suave, risos e conversas carregadas de gratidão. O antigo isolamento da cabana se transformará em um laço forte com a comunidade, um elo que unia pessoas e histórias diferentes. Durante a festa, o velho fez um breve discurso. Sem pompa ou palavras rebuscadas, falou com a simplicidade de quem sabe que a verdadeira grandeza está nos pequenos atos. Agradeceu a vila por ter acolhido sua missão, a menina das tranças pela dedicação, a mãe Caramelo e a Caramelo por terem sido seus parceiros na luta diária. Destacou que aquele lugar, aquela história, era um testemunho do que o amor e a colaboração podem construir. Enquanto ele falava, as estrelas começavam a surgir no céu, uma a uma, como se respondessem à sua mensagem com brilho e silêncio. A mãe Caramelo estava perto, o olhar doce e tranquilo, e Caramelo sentado ao seu lado, focinho erguido, como sentindo o peso e a leveza daquele momento. A partir dali, a cabana passou a ser um centro de aprendizado e troca, aberto para todos que quisessem aprender a cuidar da terra, das plantas, dos animais e uns dos outros. O velho ensinava com paciência e sabedoria, a menina com entusiasmo e esperança, e Caramelo e sua mãe mostravam que a força verdadeira vem da união e da proteção mútua. Houve obstáculos pelo caminho, como a seca que quase esgotou a fonte, a presença inquietante dos visitantes estrangeiros, e o medo inicial da vila diante das mudanças. Cada vitória veio acompanhada de sacrifícios, noites sem dormir, cuidados extremos, renúncias pessoais, mas também de recompensas que não podiam ser medidas em números ou bens materiais. O tempo passou, e o que começou como uma simples busca por cura transformou-se numa verdadeira revolução silenciosa. A vila se tornou um exemplo para as regiões vizinhas, que começaram a enviar pessoas em busca daquele conhecimento e daquela energia tão especial. O velho sabia que não poderia carregar aquele fardo para sempre, mas confiava que havia plantado sementes fortes e profundas. Caramelo, agora um cão adulto, mostrava-se mais do que um animal, era um símbolo vivo de superação, de lealdade e de amor incondicional. Ele era o guardião daquela história, o elo entre o passado e o futuro, entre a natureza e o homem. Certa manhã, no auge da primavera, o velho sentou-se com a menina das tranças sob a sombra de uma figueira que crescerá ao lado da cabana.
Eles conversaram sobre sonhos, sobre os caminhos que ainda queriam percorrer. Ele falou sobre a importância de confiar no tempo, de respeitar o ritmo da vida, e de nunca perder a esperança, mesmo quando tudo parece difícil demais. A menina escutava com atenção, os olhos brilhando de emoção. Sabia que aquele legado era também dela, que a responsabilidade de cuidar daquela terra e daquela comunidade agora passava para suas mãos jovens e determinadas. Ao seu redor, a natureza cantava, o som do vento nas folhas, o zumbido das abelhas, o canto dos pássaros. Caramelo e sua mãe brincavam perto da fonte, agora cheia e cristalina, enquanto o velho observava em silêncio, sentindo o coração leve e pleno. Era o milagre que continuava, feito de gestos simples e constantes, de amor e perseverança. Um milagre que não precisava de grandes explosões ou eventos extraordinários, porque a verdadeira transformação acontecia no cotidiano, no olhar que acolhe, na mão que cuida, na coragem que nunca se rende. A cabana do velho, a mãe Caramelo e seu filhote, agora crescido e forte, eram a prova viva de que milagres existem, sim, quando acreditamos e agimos com o coração aberto. E que a maior força do mundo está na união, na solidariedade e na esperança que nunca morre. Fim. Você chegou até aqui? Então comente a arriscar, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!